E aí, pessoal? Vamos acordar, vamos viver. Quinta-feira, 9 de abril. 9 horas em ponto, horário de Brasília, Rio de Janeiro, com tempo chuvoso, nublado, friozinho. Boa parte do Brasil está encoberta, com nuvens. Esperamos que nesse início de feriadão é para quem pode, haja de fato uma condição meteorológica que não seja favorável à circulação de pessoas nas ruas, porque continua valendo aquilo que a gente repete aqui como mantra. Para quem presta atenção na ciência, para quem presta atenção na orientação daqueles que sabem, que conhecem o assunto, o momento é de isolamento social. Eu sei que é uma expressão antipática, eu sei que a gente gostaria de estar livre, leve e solto, mas o momento não é para isso. Para a sua proteção e para a proteção da coletividade em que você está inserido. Vamos começar com Carlos Torres Pastorino, autor de Minutos de Sabedoria. Vocês devem perceber que não é o mesmo livrinho que eu estava usando antes. Esse aqui está meio despedaçado, está saindo pedaço só dele. Aí eu resolvi pegar outro que fica com a página livre para a gente sortear a mensagem do dia. E aqui segue ela. É a mensagem 265. Procure cultivar a verdade em relação aos outros e também em relação a você mesmo. Só a verdade nos fará chegar à perfeição, porque ela nos faz conhecer o que é real e verdadeiramente somos. E só chegaremos a ser perfeitos quando nos conhecermos, a fim de podermos corrigir-nos de nossos defeitos e lançar-nos à conquista das virtudes que nos faltam. Essa questão da verdade no processo do autoconhecimento é fundamental, porque nós somos muito autocomplacentes. A gente gosta muito de se colocar numa posição que não é de direito nossa. Nos priorizarmos nos interesses coletivos, levarmos em conta aquilo que nos apetece independentemente do direito dos outros. Aquilo que no Brasil se convencionou chamar de jeitinho. A gente dá um jeitinho. O jeitinho invariavelmente significa: eu vou burlar alguma regra, eu vou burlar alguma lei, ninguém está olhando, dá para fazer isso escondidinho, e aí eu me dou bem. E é assunto meu, ninguém tem nada a ver com isso, vida que segue. Então, quando a gente procura, de alguma forma, ser verdadeiro, a gente faz aquilo que alguns dizem que seria a melhor demonstração, melhor exemplo de ética. Ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então, quando você faz algo que você sabe ser o certo, ainda que implique em algum sacrifício, mas você sabe que aquilo é a expressão da verdade, você cresce espiritualmente. E você se torna uma pessoa mais íntegra. Eu vou contar um exemplo bobo que aconteceu nesse apartamento onde eu estou, muito tempo atrás. Madrugada eu estava acordado, fui para a janela e testemunhei um dono de cachorro que estava sozinho na rua passeando o cachorrinho. E o cachorrinho resolveu fazer na frente do meu prédio, eu moro no 6º andar, o número 2. O cachorro era pequeno, mas o número 2 dele dava para ver do 6º andar. Ele devia estar bem carregado. E aí eu prestei atenção na qual seria a postura do dono do cachorro. Madrugada, ninguém está olhando, e ele poderia seguir em frente para não ter o desprazer de fazer o certo, que é a coleta do número 2 e a destinação adequada num coletor, numa lixeira. Eu estava na janela, mas a luz estava apagada, ele não viu, portanto, não tinha ninguém ali com a luz acesa. Ele esperou o cachorro terminar de fazer aquilo, rapidamente colocou a mão no bolso, pegou uma sacola plástica e coletou. E eu, naquela noite, fui dormir com uma esperança renovada na humanidade, porque eu falei, este camarada fez algo sem nenhum exibicionismo, sem ficar mostrando, tá vendo o que eu faço aqui, para não incomodar ninguém? Ele fez porque ele sabe ser o certo. O conceito que este camarada tem de rua não é lugar de... como é que a gente fala? Lugar de ninguém. A rua é lugar de ninguém. Não, a rua é lugar de todos.
Por isso que quando se faz passeio com o cachorro e o cachorro faz alguma coisa na rua, o certo é pegar, coletar. Tenha ou não testemunha. Isso é ética, isso é a verdade. Então a gente precisa fazer disso um exercício cotidiano. Qual é a expressão da verdade? Como eu posso ser mais próximo daquilo que o meu coração indica ser o caminho, daquilo que me parece ser a expressão da verdade segundo o meu entendimento? A literatura, indicação de livro, é esse aqui, ó. O Mundo Sem Nós, de um colega jornalista chamado Alan Weisman. Olha que legal a proposta do livro. Perfeito para se distrair durante a Páscoa. Esse Alan Weisman, ele resolveu checar com várias fontes da comunidade acadêmica e científica o que aconteceria com o planeta se subitamente, de uma hora para outra, todos os seres humanos deixassem de estar aqui. Se num piscar de olhos, mais de 7 bilhões de pessoas deixassem de estar no planeta. O que aconteceria com o planeta? E é impressionante que, usando dados científicos, ele fala por quanto tempo a infraestrutura urbana resistiria ao avanço do reino vegetal, animal e aos ciclos da natureza. As redes de luz, as redes de gás, água, esgoto, postes com fiação, represas, estruturas físicas de prédios, pontes, viadutos. Ele mostra o que aconteceria no planeta com os ecossistemas sem nós. Qualidade da água e do ar, que é o que a gente está tendo uma amostra aqui com o isolamento social. Só que ele usa ciência. E ele, por exemplo, olha, uma curiosidade. Sem bombeamento de água, quanto tempo o metrô de Nova York levaria para ficar totalmente inundado? 2 dias depois. Se você cessar o bombeamento de água, a rede de metrô de Nova York resistiria por apenas 2 dias. E ele vai. Em um ano, 1 bilhão de pássaros deixariam de ser abatidos quando as luzes de sinalização das torres de rádio e comunicação apagassem e parassem de interferir no sistema de orientação das aves. Então, se a gente desaparecesse e tudo que a gente construiu ficasse para trás, 1 bilhão de pássaros deixariam de ser abatidos pela confusão causada pelas luzes artificiais. É interessantíssimo. É uma forma da gente perceber a dinâmica da vida num planeta que existe há muito mais tempo do que o aparecimento da gente por aqui. O ser humano foi uma das últimas espécies a aparecer neste planeta. E a gente precisa ter isso como, eu diria, referência. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos visceralmente de outras espécies para termos saúde, vitalidade e resiliência. Nós dependemos dos serviços ambientais que são prestados por várias espécies dos reinos vegetal e animal. E se a gente continua, depois da pandemia, depois do isolamento social, no ritmo de depredação, devastação, destruição dos recursos naturais deste planeta, nós pereceremos. Bom, vamos lá. Notícias. Eu quero fazer breves comentários aqui sobre o que me parece ser demonstrações lamentáveis de flerte de autoridades públicas com o negacionismo científico. Então, eu vou garimpar exemplos mais recentes. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao vivo para um programa de TV na parte da tarde e à noite, num pronunciamento em cadeia de rádio e TV, voltou a defender o uso da cloroquina como medicação adequada, segundo o presidente, para o enfrentamento dos piores efeitos da Covid-19. O presidente já vem falando disso há muito tempo. Vamos lá. O que me foi possível apurar para a gente ter aqui uma reflexão sadia? A cloroquina, que é uma medicação indicada para malária, lúpus e outras doenças, vem sendo ministrada em alguns casos por alguns médicos,
em pacientes que têm as manifestações mais graves da Covid-19 e esses médicos reportam que, em alguns casos, funciona. Bom, por que a Organização Mundial da Saúde e por que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não declaram oficialmente que a cloroquina é um remédio eficiente contra a Covid-19? Porque eles não são irresponsáveis. Eles seguem os protocolos da ciência médica. E quais são esses protocolos? Não é um remédio qualquer, ele tem efeitos colaterais que podem determinar sequelas irreversíveis. Por exemplo, problemas de audição, alteração das funções hepáticas e comprometimento do fígado, entre outras. O que é o certo é pesquisar, e não apenas a cloroquina que está sendo pesquisada no Brasil e no mundo, mas outras substâncias para verificar o quê? Em se confirmando que há eficiência no combate à Covid-19 pelo uso de uma substância, qual a dosagem correta, em que circunstâncias devem ser ministradas e quais pacientes não podem, em nenhuma hipótese, fazer uso da substância porque eles podem ter sequelas terríveis ou, dependendo da situação, algo até mais sério do que o resultado da Covid-19. Não há ainda remédio nem vacina para a Covid-19. Vão descobrir, mas não descobriram ainda. É necessário esperar testes para aferir. Isso vai levar mais 2 ou 3 meses, talvez. A Fiocruz já começou esses testes. Estima que em, no mínimo, 60 dias, teremos algum trabalho científico embasando em que circunstâncias se deve fazer uso dessa cloroquina. Antes disso, ninguém deveria vir a público defender o uso dessa substância, como estamos vendo. Há uma outra questão. Aspas para a declaração dada ontem pelo presidente da República. O vírus e o desemprego deveriam ser tratados ao mesmo tempo. Quem já disse isso antes e se arrependeu? Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, entendeu que seria possível enfrentar o vírus e o desemprego ao mesmo tempo. Mudou rapidinho de ideia e, pior, contraiu o novo coronavírus, registrou as manifestações mais graves da Covid-19 e foi parar no CTI. Quem também, num primeiro momento, achou que valeria a pena enfrentar o vírus junto com o desemprego? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele levou 2 ou 3 semanas para rapidamente mudar de opinião. Acessem as notícias que vêm dos Estados Unidos e verifiquem qual é o discurso do presidente Donald Trump hoje. É outro. Não dá para enfrentar ao mesmo tempo o novo coronavírus e o desemprego. O que dá para fazer, temos dito aqui, reproduzindo o pensamento que emerge, inclusive de economistas próximos do presidente da República. É o momento de fazer transferência de renda, de recursos públicos, para quem esteja sem poder trabalhar. Não apenas desempregados ou trabalhadores informais e autônomos, mas todos os brasileiros, inclusive 21.300.000 brasileiros que não estão na listagem, no cadastro, no mapeamento oficial do governo, não receberão a ajuda emergencial de R$600, nem mulheres que sustentam o lar, que estão na lista do governo, que vão receber R$1.200. Nós temos 21.300.000 brasileiros que estão fora do radar. Para eles precisam chegar os recursos mínimos necessários para a subsistência, para combate à fome. É disso que estamos falando. Não é hora de fomentar flexibilização das regras de isolamento social. E aí outro político, o governador do meu estado, Wilson Witzel, terça-feira, anteontem, decidiu flexibilizar as regras de restrição em pelo menos 30 municípios fluminenses, apenas porque nesses municípios não foi registrado até agora nenhum caso de contágio do novo coronavírus. Por que essa notícia? E a gente ouviu alguns especialistas para saber o que você acha disso. Eles ficaram
pelo menos aqueles que nós ouvimos, preocupados, porque o Brasil não está realizando, como outros países, testagem em massa. Significa dizer que nós estamos no escuro. A gente não está sabendo direito qual é a quantidade real de pessoas contagiadas ou que vieram a óbito devido ao novo coronavírus. Eu já disse aqui, na área da epidemiologia, estima-se que toda vez que você vir o anúncio, no noticiário, cada dia muda, quantas pessoas contagiadas, estima-se que o número real seja pelo menos 10 vezes superior. É uma temeridade voltar ao comércio, voltar a uma vida quase normal, porque abre-se restaurante, abre-se lanchonete, mas aí o governo do estado diz, não é para ter mais do que 30% da ocupação. Quem é que vai vigiar isso? Quem é que vai regular isso? Os prefeitos não têm, talvez nem interesse em fazê-lo. Esse vírus já está circulando comunitariamente, não é hora de flexibilizar. Isso é o que dizem os especialistas. Então nós estamos aqui, para efeito de registro, compartilhando com vocês essas notícias, apenas para que vocês, porque a decisão é individual. Cada um vai tomar a decisão que lhe pareça a mais conveniente. A minha sugestão, que não vale nada, é só uma sugestão, façam a escolha se norteando, se inspirando em quem tem conhecimento. Não em arroubos de autoridades que se descolam da ciência. É uma temeridade, é uma temeridade. Bom, vamos dar sequência então com algumas perguntas que já estão chegando. A Luísa. André, bom dia. Bom dia, Luísa. Como lidar com o fato de que mais da metade da minha cidade, deve ser da população, não faz quarentena e que quando eu sair da minha, vou conviver com quem não faz? Bom, como lidar com isso? Eu diria com paciência, com resignação. Eu entendo você, eu não sei qual é a sua cidade, a minha chama-se Rio de Janeiro. Eu estou vendo as aglomerações por aí. Sabe o que me vem à cabeça toda vez que eu vejo fila em lotérica, fila do banco, fila para pegar transporte público, etc.? Eu lembro dos profissionais de saúde que todos nós queremos protegê-los, batemos palma, fazemos saudações na janela. Agora, quando a gente descumpre unilateralmente o pedido de isolamento social, nós estamos desrespeitando os profissionais de saúde que estão expostos às sequelas da Covid-19, que podem ser graves ou fatais. Nós estamos desrespeitando a nós próprios, porque a gente não sabe se inadvertidamente nós estamos contraindo o vírus que pode demandar internação. E nós estamos sendo veículos, nós estamos transportando o novo coronavírus para outras pessoas, eventualmente muito próximas e queridas. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, Luísa, cuida da tua saúde, do teu equilíbrio psíquico, psicológico, emocional. Não adianta a gente se estressar pelos outros, quando os outros escolhem circular pelas ruas. A gente vai orar, a gente vai reverberar a informação dos cientistas, vamos pedir a Deus que os proteja, proteja a todos. Agora, com toda franqueza, nós estamos vendo o que aconteceu e continua acontecendo em países que demoraram a determinar a restrição mais severa à circulação de pessoas. Nós não somos tão diferentes assim, fisiologicamente, dos chineses, dos italianos, dos espanhóis, dos americanos. Não, ser humano. Homo sapiens sapiens. Somos todos de uma mesma espécie. Não há ainda remédio ou vacina contra a Covid-19. É uma pandemia assim definida pela Organização Mundial da Saúde. Qual é a recomendação? Isolamento social. A Inês, bom dia. Quais músicas religiosas e espiritualistas você gosta de ouvir? Tem uma coincidência aí. Não sei nem se eu devo dizer, eu vou dizer. Ontem em casa, eu resolvi engatar uma cantoria seletiva.
eu tentei me lembrar das músicas que falam de Jesus. E aí só me lembrei de Roberto Carlos no primeiro momento. Tem músicas bonitas dele que falam... A mais recente é aquela que diz: essa luz, é claro que é Jesus. Bonita música. A mais antiga é aquela: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu fiquei cantando isso pela casa e achando curioso eu estar cantando isso, eu não sei como surgiu, tá? E aí eu fui lá atrás, quem tem mais de 50 anos como eu vai se lembrar de um cantor chamado Antônio Marcos. A música falava do homem da Galileia. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Gente, eu fui buscar essa no fundo do baú. Aí o meu rádio, a Rádio FM Trigueiro, começou a repetir essas músicas e eu acho que eu só fiquei repetindo essas músicas porque elas estavam me fazendo bem. Então veja que coincidência. A gente está no Papo das 9, já há alguns dias aqui ninguém me perguntou isso. Aí vem a Inês e pergunta. E aconteceu ontem, Inês. Eu cheguei em casa depois do Em Pauta da Globo News, eu cheguei em casa 10h30. Deixei roupa na área de serviço, tomei banho e já tinha conversado com a minha amada mulher Cláudia por telefone. E aí eu falei: Jota, eu ainda vou demorar um pouquinho para desacelerar, porque a gente vem do trabalho naquele pique. E resolvi cantar. Quem canta os males espanta. Esse ditado está centrado numa verdade que para mim é absoluta. E eu respeito a trilha sonora da cantoria que surge do nada, porque às vezes ou é sugestionada a canção, né? A gente recebe a sugestão da cantoria, ou nos nossos arquivos mentais, nós mesmos, inconscientemente, vamos acessando no nosso HD os arquivos digitais das músicas que fazem a diferença na vida da gente. Tem aqui, alguém perguntou, onde está a Cláudia? Eu já falei aqui em outros papos das 9, que a Cláudia está aqui relativamente perto de mim geograficamente, mas eu estou trabalhando, ela não. E eu represento um risco para ela. Então, nós combinamos que vamos nos ver em circunstâncias especiais, mantendo a distância. Isso é muito sofrido, a gente está com muita saudade um do outro. Mas eu não posso chegar perto sem máscara, eu não posso representar para ela risco, né? Então, estamos administrando a distância. O amor, ele sobrevive a esse distanciamento físico. E isso é muito bonito, isso é muito forte. Bom, Ana Paula Itaipava. André, pelo que tudo indica, o ano letivo deve retornar somente no segundo semestre. O que acha? Eu comentei aqui há uma semana, mais ou menos, o seguinte. O governo federal ele determinou uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não mais determinando a necessidade de 200 horas de aula presenciais, né? Neste ano letivo. Entretanto, as 800 horas de conteúdo pedagógico do ano precisam acontecer. Aí temos uma questão que é, nem todas as instituições estão oferecendo ensino à distância. Como é que faz? Nesse momento, Ana Paula, não há certezas. As instituições estão procurando dar sequência ao conteúdo pedagógico. Algumas, através do ensino à distância. As outras estão prometendo compensar as aulas presencialmente quando cessar a restrição de circulação de pessoas. Não temos as respostas ainda. Agora, por favor, não se angustie com isso. Tudo aquilo que continua sem resposta é treinamento espiritual, é exercício de paciência e de cultivo da serenidade. Nós precisamos aprender diante das dúvidas, da imprecisão das informações. Porque não adianta cultivar estresse e angústia toda vez que você não tiver uma resposta clara, como até quando vai durar isso?
Eu acabei de falar do meu distanciamento físico. A gente não pode ficar muito perto da minha mulher. Eu evito perguntar para mim mesmo e conversar com ela. Ela assiste o Papo das 9. Então eu tenho que tomar cuidado também com o que eu digo aqui nesse sentido. A Cláudia sabe. A gente evita conversar sobre até quando isso vai durar. Porque isso remete a uma angústia. Tudo que a gente não precisa nessa altura do campeonato é de angústia. Por que a gente está aqui no Papo das 9? Para a gente trocar informações e ideias na contramão da angústia. Então não faz sentido a gente ficar querendo respostas aonde elas não existem. Humildade, humildade. Farei aquilo que estiver ao meu alcance diante das circunstâncias que me são apresentadas. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem semeia vento, colhe tempestade. Nós queremos paz de espírito, queremos saúde, equilíbrio, harmonia. E nós não queremos ficar encapsulados numa bolha egoísta. Nós queremos dilatar a nossa sensibilidade e nosso espírito de solidariedade na direção de quem mais precisa. Ninguém pode reclamar de tédio num mundo onde há tanta necessidade de ajudar os outros. Façamos a nossa parte. Bom, Camila Carmo pergunta: André, qual a dificuldade do governo brasileiro em fazer essa distribuição de renda para ajudar as famílias a se alimentarem e ficarem em casa? Vamos lá, Camila. É minha opinião apenas. O Estado brasileiro nunca deu atenção aos excluídos. Vou repetir. O Estado brasileiro nunca deu a devida atenção aos miseráveis, aos excluídos. Devida atenção. Política pública assertiva, inclusiva. O Bolsa Família foi um avanço importante, mas ficamos aí. Um senador chamado Eduardo Suplicy era ridicularizado no próprio partido dele, toda vez que sugeria um programa de renda mínima. Todo mundo dizia que o Suplicy era muito prolixo, que falava muito, e que não era levado a sério pela cúpula do poder do partido dele. Nós estamos nos deparando com uma dura realidade denunciada pelo maior especialista em desigualdade e pobreza do Brasil, o economista Ricardo Paes de Barros, formado lá em Chicago, na Escola de Chicago, do ministro da Economia Paulo Guedes, mas que ele sempre se esmerou em denunciar a ausência de políticas públicas para os invisíveis. É assim que o Ricardo Paes de Barros chama os excluídos. São os invisíveis. Eles não estão em nenhum cadastro, nenhuma listagem, nenhum mapeamento oficial. São aproximadamente 20 milhões e 300 mil brasileiros. Agora veja, aqueles que estão, e a pergunta da Camila vai por aí, os que estão cadastrados, os que vão receber os R$600 durante 3 meses, que vão reduzir as demandas do dia a dia. Vamos combinar. Não é a solução, é o paliativo. É muito bem-vindo. Palmas para o governo que está operando isso daí. Mas veja, há um improviso. Muita gente não tem conta em banco. Vai ter que abrir conta digital. Como é que faz isso? Boa parte das pessoas é analfabeta, não sabe ler e escrever e não tem computador portátil, não tem celular, não tem smartphone. Como é que você faz com essas pessoas? O Estado brasileiro está sofrendo um choque de realidade. O Brasil tem um lado miserável. E quem mais precisa de governo é quem mais é desassistido. É quem tem situação de extrema miséria, extrema pobreza. O governo é mais importante para quem mais precisa. E nós estamos testemunhando um governo que está improvisando soluções de boa fé. Porque não apenas esse governo, os outros. A gente nunca conseguiu sistematizar uma política pública assertiva, agressiva mesmo, de socorro a quem precisa. Fome no Brasil sempre houve. Ela cresceu nos últimos tempos. Houve um período que ela reduziu, mas nunca deixou de haver fome, nunca deixou de haver miséria, nunca deixou de ter excluído.
É um legado do novo coronavírus. Ó, os invisíveis se tornaram visíveis. E a gente vai fazer o que agora com essa nova habilidade de perceber quem se tangibilizou? Daqui para frente, o que vai acontecer? Eu espero que a gente jamais deixe de enxergar essa realidade. Denise. André, sou de Madureira, aqui do Rio de Janeiro. O comércio está fechado, mas os camelôs tomaram as ruas. O que poderíamos fazer para controlar essa situação? Bom, é difícil essa questão porque os camelôs são autônomos e estão sem dinheiro e provavelmente se enquadram hoje, boa parte desses autônomos estão com fome. Eles precisam de ajuda, precisam de dinheiro. Não é fácil lidar com essa situação. Por isso que eu acho, e acho mesmo, e alguém vai me chamar aqui de doido varrido, mas sem prejuízo dos cadastros que levam muito tempo para serem formatados, conta em banco, conta digital, eu acho que a gente tinha que ter governo se aproximando das associações de moradores, das igrejas, dos sindicatos, das campanhas populares de arrecadação de fundos, porque esses grupos têm mapeamentos e listagens que os governos não têm. Existe uma associação de camelôs, então a prefeitura, o governo do estado, tem que procurar essa associação e dizer assim, vamos combinar uma coisa. Comecemos por Madureira. Nós vamos lá com vocês. Vocês vão dizer quem são os camelôs que vocês reconhecem como cadastrados ou como integrantes da listagem de vocês. Nós vamos dar dinheiro vivo. Bota um carro forte, vai tirando dinheiro, vai dando. Ó, tô dando dinheiro para os camelôs, me dá aí sua identidade, tô conferindo. A gente se vê daqui a um mês, estou dando dinheiro na mão. Alguém vai dizer, André, mas não existe isso. Ninguém nunca fez isso. Bom, ninguém da nossa geração viveu uma pandemia desse tamanho. Nós nunca tivemos a emergência social, no nosso tempo, que estamos experimentando hoje. Para novos problemas, novas soluções. Eu nem estou dizendo que essa seja a melhor solução. Eu estou dizendo que está faltando inovação. Menos burocracia e mais inovação na construção dessa ponte ligando quem tem dinheiro público com quem não tem R$1 para comer. E, eventualmente, parte dos camelôs que estão hoje em Madureira estão nessa situação. Precisam de ajuda. Não pode, eles estão se arriscando, alguns deles sabem que não é para ter aglomeração. É duro, gente, mas a gente precisa fazer rápido. Sabe aquela história de trocar o pneu da bicicleta com ela andando? Essa é uma boa metáfora para agora. Não dá para perder tempo estudando os meios oficiais e convencionais de ajuda através dos bancos. Além disso, outra solução, porque se não tiver, o governo não consegue honrar o compromisso de servir a população. Precisamos de inovação. Inovação. Thelma Murari, André, como lidar com tantas fake news? Ignorando, desprezando. Se você recebe uma informação que lhe soa suspeita, cheque com outras fontes e veja se aquela informação merece ser levada a sério. Se não for digna de ser levada a sério, chame a atenção de quem fez chegar a você aquela informação, bloqueie a pessoa, se ela insistir em mandar para você fake news. Eu fico muito feliz, já disse isso, de ver que não apenas no Brasil, mas no mundo, os veículos de comunicação oficiais, aqueles profissionais, tão castigados, xingados, vilipendiados, humilhados por governantes déspotas que não aceitam críticas, que é a função da imprensa, também uma delas. Uma pergunta que incomode soa como ofensa? Meu Deus do céu, que isso? Nunca houve tanta audiência, nunca houve tanta gente procurando os veículos de comunicação para se informarem. Na dúvida, o fake news ameaça, em tempos de pandemia, a saúde e a vida das pessoas. E os brasileiros e outros povos estão aprendendo isso. Na dúvida, eu vou recorrer a quem tenha credibilidade. Credibilidade é uma conquista. Não se auto-intitula alguém
como digno de credibilidade. Credibilidade é quilometragem, é prestígio construído, é reputação calcada no trabalho. Lembrando que a imprensa não é perfeita. A imprensa erra. Mas a imprensa tem CNPJ, tem endereço, tem nome e tem cara. Quando se perde credibilidade, perde-se tudo. Perde-se tudo. Jornalista sem credibilidade tem que mudar de profissão. Débora, aqui liberaram para comprar chocolate, ovos de Páscoa, mas de que adianta se não é o momento para nos reunirmos pessoalmente? Fico confusa, apesar disso permaneço em casa o máximo que consigo. Olha, Débora, vamos lá. Respeitando as opiniões em contrário. Por que é uma boa não comer agora ovo de chocolate? Porque quem está respeitando o isolamento social não está podendo fazer exercício como gostaria. Eu, por exemplo, estou no grupo. As minhas opções de caminhada são supermercado, farmácia, escadaria do prédio ou da volta na minha sala. Nenhuma delas me agrada muito e nem me satisfaz, mas é o que temos para hoje. Eu estou fazendo escolhas na minha dieta. Eu já falei que a minha dieta é meio forçosamente militar. Eu estou comendo rações. Eu estou aqui me virando, não sendo um bom cozinheiro. Mas eu não quero comer chocolate na Páscoa. E acho, aqui entre nós, se você quer ajudar alguém que está vendendo ovo de chocolate, André, mas precisa tanto, o ovo é a subsistência da família. Compre, mas coma depois. Vamos combinar? Essa será uma sincronicidade interessantíssima. Para judeus que celebram o Pessá, a Páscoa deles, e para cristãos que celebram a Páscoa com a ressurreição de Jesus, que é o momento mais nobre do cristianismo. Não é o Natal, a festa mais importante do cristianismo, a celebração mais fortemente celebrada misticamente, é a ressurreição de Jesus. Ele veio ao mundo para ensinar a Boa Nova, que é o Evangelho. Durante 3 anos ele circulou com seus apóstolos divulgando a mensagem de amor. E ele foi crucificado, foi imolado de acordo com o que foi profetizado, né? O Cordeiro de Deus. E o momento mais nobre do messianato de Jesus foi a ressurreição. Provar que a morte não existe, confirmar o que ele havia dito. Vamos falar sobre isso mais à frente, né? Na Páscoa, domingo. Então, veja, de onde veio o coelho que põe ovo? Coelho não põe ovo, tá, gente? Muito menos de chocolate. Então a gente tem uma miscelânea cultural que a gente adora. Eu fui criado assim, meus pais faziam uma coisa deliciosa em casa, que a gente acordava, eu e Daniel, meu irmão. Daniel, que também veio o Papo das 9, se lembra, Dani? A gente acordava de manhã, aí tinha... papai e mamãe faziam uma pegadinha do coelho, para a gente perseguir onde é que está o ovo. Então a gente ia perseguindo dentro de casa pegadas feitas de papel, imitando a sola da pata do coelho, até algum lugar onde estaria escondido a lembrancinha de Páscoa, que era o ovinho. Isso era uma delícia, era uma brincadeira. Saudável, divertida, em família. Mas se isso não é possível de fazer hoje, não vai ter coelhinho, não vai ter ovo, se você é cristão, aproveite a deixa. Ressuscite, com o perdão do trocadilho, o verdadeiro espírito da Páscoa cristã. Se você é judeu, celebre o verdadeiro espírito do Pessá. Aliás, é o que normalmente acontece entre os judeus, e é muito bonita a celebração da libertação do povo hebreu, né? Da travessia no deserto. Então, veja, vamos nos libertar das amarras, dos grilhões, da cultura do consumo. Tanta gente nesse período estressada no supermercado, disputando ovos. Estressada porque tinha que levar ovos de chocolate para Deus e o mundo. Fazia isso chateada, amargurada, incomodada, não queria estar aqui agora. Aí hoje reclama que não pode comprar ovo. Vai entender? Olha, gente, Páscoa com coração. Tudo o que eu imagino que Jesus queira
é que o seu legado seja celebrado com o coração. Será que Jesus está preocupado se não há coelhinho botando ovo de chocolate? Não sei, acho que não. Fabiane Pereira. André, no condomínio em que eu moro, voltou a ter grupos de crianças brincando. Essa também é uma atitude inadequada, certo? Com todo respeito aos pais que não sabem mais o que fazer com os filhos dentro de casa, do jeito que foi descrito aqui pela Fabiane, sim, é motivo de risco, porque quem poderá garantir que alguma dessas crianças não está em contato com algum pai, alguma mãe, algum parente, que está com o novo coronavírus incubado, que é portador assintomático do novo coronavírus, e essa criança vira hospedeira. Vocês estão vendo que no Brasil existem faixas etárias de incidência de Covid-19 abaixo de 60 anos, e numa proporção importante, que a gente não viu acontecer na China. Vocês estão vendo situações, é raro, mas acontece, de crianças acometidas com o novo coronavírus, no Brasil. Então, e que desenvolveram isso na direção da Covid-19. Então, não me parece uma boa ideia, já que você perguntou. Sugiro que cheque com o pediatra. Pediatra é para isso. Pergunta para o pediatra. Meu filho pode brincar no playground com outros meninos? É todo mundo do prédio. Pergunta para o pediatra. Depois me conta aqui o que o pediatra falou. Malu Romão. Nós somos menos disciplinados que europeus e asiáticos? Lockdown seria possível por aqui? Olha, a restrição severa de circulação de pessoas está no radar do Ministério da Saúde. O ministro Mandetta já falou isso mais de uma vez. Quarentena, vocês sabem, não é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil, não. Quarentena é restrição absoluta. É aquilo que você mobiliza o aparato policial, quem for flagrado zanzando pela rua, multado. Se reincindir, pode ter coisa pior. Isso está no radar da gente. Se a gente vai respeitar ou não, eu não tenho condições de dizer. Lamentaria muito ver imagens de pessoas resistindo a uma eventual repressão policial no momento em que a quarentena se tornasse eventualmente necessária. É uma imagem que eu não gosto de pensar. Então, eu não sei... Assim, vamos lá. Disciplina não é propriamente o forte de boa parte dos seres humanos, não só brasileiros. Sim, existem alguns povos. O japonês reconhecidamente tem muita disciplina. O chinês reconhecidamente tem muita disciplina. Não quero estereotipar. A gente não vai dizer que todo japonês e todo chinês é igual. Eu estou dizendo que culturalmente existe um sentido coletivo. Eles têm aquele software do formigueiro. Eu já estive nesses dois países. E eu já vi de perto, durante um certo tempo, comportamentos que aludem a um respeito pelo coletivo. O próprio uso de máscaras que acontece há décadas, tanto na China quanto no Japão. Sabe por que eles usam máscara lá, né? Não é para não se contaminar com a doença dos outros. É cultural. Se eles estão gripados, se eles estão com uma tosse estranha, eles colocam a máscara em respeito aos outros, com quem eles vão se encontrar no metrô, no trem, na fila. Isso é espírito coletivo. Espero que um dia a gente faça por merecer no Brasil a condição de povo educado, majoritariamente educado, com um ministro da Educação que valorize a educação e honre o cargo, e que a gente consiga replicar comportamentos de respeito aos outros. E para ficar bem claro, quando você usa máscara de pano ou outra e vai para a rua, você não está se protegendo, você está protegendo os outros. É bom deixar claro isso. Porque os outros, quando não estão com máscara e você está, e falam muito perto de você, o que não é desejável, haverá gotículas espalhadas no rosto. A máscara está protegendo aqui. As gotículas estão around, estão em volta. Você inadvertidamente passa a mão no rosto, depois passa na boca, nos olhos, a máscara não serviu. Entende? É disso que estamos falando.
Neide Rodrigues, André, você sabe como eu faço consulta com psicólogo pela internet? Neide, olha, Neide, vamos fazer o seguinte, eu adoraria te indicar, tá? Mas eu não tenho a mão. E se alguém tiver, por favor, compartilha com a Neide. Nós somos uma rede de solidariedade. Quem tiver resposta para Neide Rodrigues de consulta com psicólogo pelo telefone, algum desses serviços gratuitos de ajuda psicológica à distância. Olha lá, Maria Moreira, sou psicóloga voluntária. Olha aqui que legal, lindo. Obrigado, querida. Eu fico até emocionado. É muito bonito quando uma rede de solidariedade tem esse alcance. Eu já ganhei o dia hoje. Então, os psicólogos que nos ouvem e conhecem algum serviço ou queiram disponibilizar a própria ajuda, Neide, tá aqui, tá? Tem gente ajudando aqui. E na internet, se você procurar, você vai encontrar. A Mirte Flora. Os assistidos de rua continuam nas ruas passando fome. Os assistidos de rua eu não entendi. As pessoas em situação de rua, né? Continuam passando fome, sem banho, vivendo amontoados, dormindo nas calçadas, em papelões ou trapos. Tem livre-arbítrio, o que pode ser feito? Em primeiro lugar, não repetir a sugestão horrorosa de um comunicador em televisão ontem de criar campos de concentração para quem tenha Covid-19. Isso é um absurdo completo. É inacreditável que alguém diga isso na qualidade de comunicador nesse momento. Nós precisamos ajudar e socorrer. Se isso acontece com pessoas próximas a você, eu diria, sua vizinhança, uma ideia é se cotizar com vizinhos e oferecer comida pronta, porque não adianta dar arroz, feijão, fubá, que eles não têm onde cozinhar. Comida pronta. Ou dê dinheiro vivo para eles em mãos. Ah, eu só tenho R$5 para dar. Dê. Só tenho R$10. Dê. Tenho R$50 e não tem troco. Vai faltar para você? Se não faltar, dê. Ah, mas eu não sei se ele vai usar com bebida, não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Não é problema seu. O que você tinha que fazer, você fez. Em vendo uma situação de extremo abandono, uma pessoa sozinha na rua, eu vi ontem e me comoveu e eu tive o ensejo de me aproximar de uma pessoa assim. Não importa o que eu fiz, importa dizer que eu estou falando o que eu tento praticar. A gente precisa, se estamos na qualidade de serviço essencial, é o meu caso, jornalista, estou indo para a rua, ou se estamos a caminho do supermercado ou farmácia e nos deparamos com alguém em situação de rua, procure verificar, na medida do possível, sem se expor ao risco e sem arriscar a própria pessoa. Vai que você é portador assintomático do vírus e a pessoa está sem. É possível? Ajude, da forma que você puder, do jeito que você quiser. Mas não se omita, não finja que não é com você. Nós, quando a gente fala, ama o próximo como a ti mesmo, quem é o próximo? O próximo é aquele que está no seu perímetro. O próximo é aquele que está perto. É aquele que você sabe que existe. Pode até não estar do teu lado, mas você sabe que existe, é teu próximo. É aquele que está virtualmente em contato com você. Vocês são meus próximos, neste instante. Nós temos uma relação de proximidade, ainda que virtual. É o meu próximo, eu estou em contato. Nós estamos trocando energias, nós estamos trocando ideias, emoções. Isto reclama atitude. É fácil dizer que é bom. Eu sou cristão, eu recito trechos do Evangelho, eu canto cânticos religiosos. O que você fez hoje em favor de quem mais precisa? O que nós estamos fazendo nesses dias de pandemia em favor de quem mais precisa? Mônica Mello, André, será que a situação dramática nos Estados Unidos vai servir de exemplo para valorizarmos o investimento em saúde pública? Olha, Mônica, vamos lá. Em primeiro lugar, os Estados Unidos não têm SUS. Quem é pobre nos Estados Unidos está numa situação muito difícil, tá? Inclusive em Nova York, que lidera as estatísticas, a incidência de Covid-19 entre pessoas de cor, entre negros, é enorme. Mas não é porque eles são negros, é porque eles enfrentaram, ao longo da história americana,
e isso persiste em alguns lugares daquele país, especialmente no sul, escravocrata, que levou um tempo até abolir a escravidão, totalmente, uma cultura de pobreza e exclusão. Então os negros são aqueles que se alimentam mal, têm um sistema imunológico mais frágil, têm mais hipertensão, mais obesidade. Então veja, primeiro dizer que o sistema de saúde dos Estados Unidos é um problemão para aquele país, ainda. Segundo, o que me parece é que o fato da gente ser subserviente culturalmente aos Estados Unidos, o que significa isso? Nós temos como referência de padrão de vida e comportamento o que a classe média americana faz. O cinema americano invadiu as redes de cinema do Brasil, sempre foi assim. A estreia do novo filme do Homem-Aranha ocupa 1/3 de todas as milhares de salas de cinema do Brasil. Isso é subserviência cultural. A gente importou o Black Friday sem traduzir a expressão e sem entender que o Black Friday é tradicional nos Estados Unidos, porque é a primeira liquidação de Natal depois do Dia Nacional de Ação de Graças numa sexta-feira. A gente importa tudo dos americanos. Então que a gente importe consciência, que a gente se dê conta do que está acontecendo por lá, que não falta dinheiro. O problema dos Estados Unidos não é dinheiro. Por que a pandemia se expandiu rápido lá? Porque o senhor Donald Trump, o governador do estado de Nova York, o senhor Cuomo, e o prefeito da cidade de Nova York demoraram a tomar as providências cabíveis de restrição de circulação da atividade econômica e de pessoas. O tempo cobra um preço caro quando a gente vê lá na frente que ignorou lá atrás a recomendação da ciência. Então, que essa experiência amarga dos americanos, veja, o sistema de saúde de Nova York, do estado de Nova York, estava operando no limite, estava colapsado. O serviço funerário de Nova York, no limite, colapsado. O problema não é dinheiro. É disso que estamos falando. Espero que essas imagens fortes que vêm dos Estados Unidos, para onde 10 entre 10 brasileiros, quando sobra dinheiro, quer ir para a Disneylândia, quer ir para Miami, quer ir para a Flórida. Veja qual é a situação por lá. E não repita aqui os erros cometidos lá. A Mirte Flora. André, e a situação dos dependentes químicos nas cracolândias, o que fazer? É um legado do novo coronavírus, uma droga barata, a que mais rapidamente vicia, é devastadora para crianças e adolescentes. E esse contingente também estava sendo, em São Paulo, por exemplo, escorraçado como se fosse bandido na rua. O entendimento que eu tenho é que são pacientes, dependentes químicos que precisam de ajuda. É claro que não é fácil. Você não pode prender essas pessoas. Só que a gente não tomou as providências antes. A gente não tinha política pública eficiente ou boas tentativas de aproximação e de tentar convencer essas pessoas a se submeter a um tratamento. Algumas organizações civis evangélicas são muito eficientes nessa abordagem e no convencimento do início de um tratamento. Quero aqui pagar esse tributo em São Paulo a organizações religiosas evangélicas, bem-sucedidas na abordagem, nos protocolos de tentar fazer com que a pessoa se interesse pelo tratamento. Por mais que alguém diga, mas religião não tem nada a ver com isso, é assunto de saúde. Os alcoólicos anônimos fazem um sucesso danado no mundo com aquelas reuniões de dependentes químicos alcoólatras, aonde sempre há espaço para uma oração. Eles não cultivam nenhum Deus nem nenhuma religião, mas eles oram. A oração da serenidade, que é linda, é linda. E a oração da serenidade dá força, ajuda.
quem tem fé e quem não tem fé, quem acredita e quem não acredita, a seguir em frente. E aí na reunião você chega lá, no momento que você é convidado a falar e você diz, perante todos os outros que sofrem do mesmo problema que você, bom dia, meu nome é André Trigueiro, eu estou há 28 dias, 3 horas e 10 minutos sem beber nada. E você é aplaudido. Eles trocam energias entre eles, não tem falação, tem testemunho e tem oração. Então a oração, mesmo em ambientes laicos, como é o caso do AA, tem a sua função nobre, fortalecedora das fibras mais íntimas que todo alcoólatra e todo dependente químico precisa mobilizar para se manter distante do vício. Fabiane Pereira, inovação no serviço público é incluir a iniciativa privada na gestão pública? Por que não instrumentalizar os servidores públicos? Bom, de uma forma ou de outra, Fabiano, o que nós estamos defendendo aqui é que os tomadores de decisão do andar de cima, porque o servidor público não pode fazer o que dá na telha. Ele tem vinculação hierárquica, vertical. Então tem que vir de cima. Tem que vir de cima o quê? O entendimento de que as ferramentas usuais não servem para ajuda emergencial a quem mais precisa. E o que é que eu faço? Eu vou aqui sugerir que se procure no mercado, headhunter, quem são os inovadores que podem nos ajudar a fazer diferente. Faça um recrutamento, faça a seleção. Inove na gestão pública, procure ajuda. De onde você menos espera, pode surgir uma ideia sensacional. Isso que eu estou falando, eu não estou falando de arrobo, não. Eu tenho esse pensamento há muito tempo e já vi ele ser aplicado em alguns lugares do Brasil. Não vai dar tempo de contar hoje essa história. Eu realmente já queria agradecer de coração todo o compartilhamento que vocês hoje permitiram que houvesse, de ideias, reflexões, sentimentos, ajuda. Eu fiquei muito comovido quando uma pessoa aqui, no meio do Papo das 9, perguntou para mim se eu conhecia algum serviço psicológico. Eu me senti muito impotente de não ter à mão alguém que pudesse ajudá-la naquele momento, e rapidamente surgiu alguém dizendo: eu sou psicóloga voluntária. Eu ganhei o dia. Eu ganhei o dia. E eu espero que, doravante, no Papo das 9, isso já está acontecendo. Eu estou reparando. Não dá para ler tudo que pisca aqui, porque eu estou falando, não posso ficar tão distraído com as perguntas. Tem o Anderson, nesse momento, em Campina Grande, Paraíba, me ajudando, fazendo o despacho das perguntas aqui do ladinho. Vocês fazem a diferença participando dessa maneira, trazendo questões mais relevantes e urgentes do que eu estou falando. Nós estamos juntos nessa empreitada. Essa é uma rede. Essa é uma rede que está sendo criada. Eu espero que ela seja muito útil para vocês, como está sendo para mim. E agradeço as contribuições generosas e voluntárias que vocês deram aqui hoje. Ótima quinta-feira. Para quem pode curtir o feriadão de Páscoa, resgate a espiritualidade que existe dentro de você, não é sinônimo de religião. O exercício de transcendência. Faz quanto tempo que você não faz uma prece com o coração? Experimenta. Tenta conversar, ainda que você não acredite, com alguma força da natureza, alguma força superior. Fantasia isso. Depois me conta como foi. Quinta-feira de luz, força, coragem e fé. Isso também vai passar. E quando passa junto, passa mais rápido e com menos aflições. Tudo vai dar certo. Até amanhã, às 9, se Deus quiser. O papo de hoje, terminando aqui, fica no Stories do Instagram e depois vai, até amanhã, para o meu canal no YouTube. Obrigado e até amanhã.